Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medidas de tempo, tá bom? Então, vou começar falando sobre um instrumento que a gente precisa ter para que a gente consiga saber o momento de cada atividade nossa. De cada atividade que a gente tem durante o dia, nós temos um instrumento que a gente usa muito para a gente saber as horas, né? A gente estuda, né? Vocês estudam, no meu caso, eu estudo, eu trabalho, então a gente precisa saber qual é a hora em que começa cada atividade, certo? Bom, esse instrumento é o relógio. Nós vamos falar um pouquinho sobre o relógio, sobre alguns tipos de relógio e nós vamos falar também sobre as unidades de medidas de tempo, tá bom? A hora, o minuto e o segundo, tá bom? Então acompanha aí com atenção. Um beijinho. Pessoal, então, medidas de tempo. O dia se divide em 24 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 hora, tá bom? A hora se divide em 60 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 minuto. O minuto se divide em 60 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 segundo. Tá bom? Então, essas são as unidades de medidas do tempo: hora, minuto e segundo. Nesse caso aqui, nós temos o relógio analógico, que é esse relógio de ponteiro, e nós temos aqui do outro lado, aqui, o relógio digital, tá bom? Aqui marca as horas, aqui ó, 2 horas e 50 minutos. Tá bom? No relógio digital, se for de manhã, vai estar AM. Se for depois do meio-dia, vai ter PM no cantinho, tá bom? Isso que vai, o AM e o PM é que vai diferenciar se estamos falando da parte da manhã ou se nós estamos falando da parte da noite, tá bom? Nesse relógio aqui analógico, ó, nós temos aqui o ponteiro das horas, esse menor, e nós temos aqui o maior, que são o ponteiro dos minutos, tá bom? E temos o maior ainda, que em alguns relógios tem esse ponteiro maior, que mede também os segundos, tá bom? Bom, esse conteúdo está lá na página 26 do livro de matemática, tá bom? Aqui, ó, nós vamos continuar falando sobre relógios analógicos e digitais, tá bom? Aqui, ó, tem as atividades que as pessoas fazem durante o dia e que é necessário usar o relógio, né? Temos aqui esse desafio que depois vocês vão fazer. Aqui o caso, ó, esse relógio aqui. Olha o que eu falei sobre o ponteiro dos segundos. O ponteiro dos segundos é esse daqui. Ele não tem seta. Ele não tem seta. Temos uma seta menor, que indica as horas. Temos uma seta maior, que é o ponteiro dos minutos, tá bom? Nesse caso aqui, se o ponteiro menor está no numeral 3 e o ponteiro maior está no 12, aqui, a hora aqui é 3 horas, tá bom? 3 horas. E nós temos aqui o relógio digital. Aqui, marca as horas, aqui os minutos. Nesse daqui, ó, nesse relógio digital daqui de baixo, também marca os segundos, tá bom? Pessoal, aqui, horas, minutos e segundos, contando as horas. Como o dia tem 24 horas, até meio-dia, os horários vão de 0 a 12 horas. Do meio-dia até meia-noite, os horários vão de 12 às 24 horas. Assim, o relógio analógico ficaria da seguinte forma. Olha aqui, ó, tá? Então, aqui tem os números, ó, de 1 a 12, tá bom? Que é a parte da manhã. E esses aqui seriam os números da parte da tarde, depois do meio-dia, tá bom? Aqui tem como exemplo o seguinte: 3 horas da tarde
3 horas da tarde, gente, passou do meio-dia. Então, o que a gente faz? A gente pega o 3, soma 12 e vai ter 15. Então, 3 horas da tarde é a mesma coisa que 15 horas. Vamos supor, outro exemplo, 1 hora da tarde. 1 hora da tarde mais 12 vai ficar 13. Então, 1 hora da tarde são 13 horas, tá bom? Então, vocês, depois que passa do meio-dia, vocês vão somar 12 e vocês vão ver qual é o número que equivale àquele horário, na parte da tarde e da noite, tá bom? Então, aqui temos outros exemplos também, tá bom? Vocês também vão dar uma lidinha aí no livro de vocês, tá bom? Pessoal, essa atividade aqui, a tia vai disponibilizar lá na plataforma para vocês fazerem, tá? Então, aqui, ó, número 1, observe o relógio e responda. Letra A, o que indica o ponteiro maior? Olha aqui o ponteiro maior. Vocês vão dizer aqui o que indica. O que indica o ponteiro menor, tá? Então, vocês vão ter que escrever aqui o que indica cada um desses ponteiros. Número 2, marque as horas nos relógios de acordo com os horários apresentados. Letra A, eu acordo às... Aí vocês vão colocar aqui a hora que vocês acordam e vão desenhar os ponteiros de acordo com a hora que vocês acordam, tá bom? Essa resposta é pessoal, cada um acorda uma hora, né? Ó, eu entro na escola. Pessoal, normalmente, qual é a hora que vocês entram na escola? Nesse momento a gente está na quarentena, mas se Deus quiser, daqui a pouquinho vai tudo se normalizar. Então, vocês vão escrever que horas que vocês entram na escola e vão desenhar, tá bom? Letra C, eu almoço às... Aí vocês vão dizer as horas. Letra D, eu volto da escola às... Aí vocês vão escrever as horas, tá bom? Então, essa atividade vai estar lá na plataforma que a tia vai disponibilizar. Aqui tá assim, ó. Já fazem. Isso aqui é um desafio, hein? Vocês vão pensar e na aula online nós vamos falar sobre esse desafio. Já fazem 20 minutos que Marcelo está estudando. Que horas inicia a sua aula? Olha o relógio lá marcando 10 para as 2. Tá vendo? Tá faltando 10 minutinhos para as 2 horas. Que horas que inicia a aula dele? Se ele já está estudando há 20 minutos, tá? De verde ali, ó. Ele tem 1 hora de aula. Quantos minutos lhe restam de aula? Se ele só tem 1 hora de aula, quantos minutos que restam para a aula terminar? As atividades são cronometradas. Ele tem que fazer pelo menos 4 atividades por aula. De quantos minutos pode ser cada atividade? Pessoal, pensa aí nesse desafio, tá bom? Escreve aí todas as respostas no caderno de vocês, que na aula online nós vamos falar sobre ele, tá bom? Ó, um beijão, fiquem com Deus, espero que vocês tenham entendido. E a tia vai escrever lá na plataforma quais são as páginas dos livros para vocês fazerem, tá? Um beijão, fiquem com Deus.